Isso significa que nós somos as sobras dessa batalha. Somos os restos. Somos o que ficou depois que todo mundo tinha acabado. E os restos formam tudo que existe à nossa volta. Do chão debaixo de nossos pés, a mais distante galáxia. Conforme o relógio cósmico se aproxima do fim do primeiro segundo, as 4 forças da natureza se separam da única superforça. E foi decidido o vencedor da guerra entre matéria e antimatéria. E as sutis ondulações na temperatura que se expandem por todo o universo significam que nos próximos 1 bilhão de anos, a gravidade formará aglomerações de matéria para criar galáxias. Mas o mistério continua, e é um grande mistério. Sabemos como os blocos de construção de matéria se formam, mas não sabemos o que dá substância a tudo que existe no universo. Sabemos tanta coisa sobre o primeiro segundo, mas falta uma peça do quebra-cabeça. O que confere massa a tudo que existe no universo? A massa torna difícil fazermos com que algo se mova ou pare. Quando somos atraídos para a Terra, a gravidade está agindo sobre nossa massa. Na Lua, a gravidade é mais fraca, então os astronautas se movem mais devagar, mas sua massa é a mesma que aqui sobre a Terra. Mesmo se um objeto não pesa nada, ele ainda tem massa. Alguma coisa deve ter sido criada no primeiro segundo para dar massa às partículas, mas os cientistas não descobriram o que é. A massa é a espinha dorsal da vida. Se não houvesse massa, o universo consistiria inteiramente de radiação e nada se uniria para formar objetos como você ou eu ou qualquer uma das coisas que parecem deixar o universo interessante. Seria um universo difuso, cheio de radiação, mas extremamente monótono. Se descobrirmos como a massa se desenvolveu no primeiro segundo, teremos descoberto a raiz da vida. Se os cientistas não conseguirem descobrir o que confere massa às partículas, o primeiro segundo continuará um enigma. Nossa viagem está quase no fim. Mas um pedaço do quebra-cabeça está faltando e isso incomoda os cientistas há décadas. Então, em 1964, na Universidade de Edimburgo, na Grã-Bretanha, o físico Peter Higgs chega a uma teoria inovadora. Ele sugere que um campo de força invisível atravessa o universo no primeiro segundo, conferindo massa às partículas. Essa teoria ficou conhecida como campo de Higgs. Quando as partículas interagem com ele, elas ganham massa. Por exemplo, se eu pegar um carro que ficou sem combustível, posso empurrá-lo tranquilamente pela rua. Mas se ele for parar sobre lama e eu tentar empurrá-lo, ele de repente parecerá mais pesado. Não vou conseguir empurrar tanto. Bom, acho que as partículas têm massa por um motivo semelhante. Há o campo de Higgs e algumas partículas interagem com ele com mais força que outras. E as partículas que interagiram com ele com menos força são mais fáceis de empurrar e parecem mais leves. As que interagem com ele com mais força são mais difíceis de se mover e se comportam como se fossem mais pesadas. Como a lama, o campo de Higgs gruda em tudo. Quando partículas entram no campo, elas ganham massa. Quanto maior for o contato com o campo, mais massa elas ganharão. Os cientistas acreditam que o campo de Higgs seja constituído por sua própria partícula especial. Os jornalistas a chamam de partícula de Deus. Os cientistas a chamam de bóson de Higgs. Eles acreditam que a identificação dessa partícula revelará como chegamos aqui. A matemática é boa, mas nenhum acelerador de partículas foi poderoso o bastante para encontrar o bóson de Higgs, até agora. Bem abaixo dos campos de Genebra, na Suíça, está um dos mais caros experimentos da história da humanidade, o LHC, ou Grande Colisor de Hadrons. O maior acelerador de partículas do mundo e nossa melhor chance de encontrar a partícula de Higgs nunca antes observada.
Temos que saber se a partícula de Higgs realmente existe. E é por isso que construímos esses aceleradores gigantescos para ver se podemos entender o mecanismo responsável pela existência de tudo que pensamos como sólido e pesado no universo de hoje. Ele custou 10 bilhões de dólares. Levou 14 anos para ser construído. Envolve o trabalho de 7.000 cientistas e já começou a funcionar. Em pequena escala, ele recriará as condições vistas pela última vez 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás. Uma explosão tão poderosa que ecoará o próprio Big Bang. Se der certo, cientistas como David Evans poderão desvendar os últimos mistérios da matéria. Como estamos empurrando as fronteiras da ciência, também tivemos que empurrar as fronteiras da tecnologia. Além de provavelmente ser a maior máquina do mundo, ela é certamente a máquina mais complexa do mundo. A mais de 90 quilômetros debaixo da superfície, corre um tubo circular de 26 quilômetros. Dentro dele, 2 feixes de prótons mais finos que um fio de cabelo humano são acelerados até quase a velocidade da luz, 299 mil quilômetros por segundo. O LHC fará com que as partículas colidam umas com as outras com 7 vezes mais força do que qualquer outro acelerador. 300 trilhões de prótons voam ao redor do tubo em direções opostas e colidem no centro de enormes detectores. Lawrence Krauss inspeciona um desses detectores. Cada um tem o tamanho de um edifício de 5 andares. Aqui estamos no que foi apropriadamente descrito como uma das catedrais góticas do século XXI. Essa estrutura monstruosa, feita de milhares de toneladas de aço, mais ferro do que na Torre Eiffel, com dezenas de milhares de quilômetros de cabos, tudo isso desenhado por milhares de físicos de centenas de países, falando dezenas de línguas diferentes, com a precisão de talvez 1/1000º de centímetro, só para detectar o que acontece lá dentro. O LHC usa 4 desses detectores gigantes ao longo do tubo de feixes. O que eles esperam que encontre o bóson de Higgs chama-se Atlas. O Atlas tem metade do comprimento de um campo de futebol e pesa tanto quanto um submarino nuclear. Ele pode detectar 1 bilhão de colisões por segundo. Quando os prótons colidem, o impacto é tão titânico que em uma fração de segundo ele recriará a matéria como ela era logo depois do Big Bang. Uma ducha de partículas fundamentais como os quarks. Em algum lugar entre os destroços, eles esperam encontrar a fugaz partícula de Higgs. Mas encontrar uma partícula nessa tempestade de fogo é como encontrar um grão de ouro numa praia. A partícula de Higgs é tão minúscula e tem uma vida tão curta que o detector não a verá diretamente. Em vez disso, eles esperam capturar o rastro que ela deixar para trás, usando as câmeras mais avançadas do mundo. Quando vemos algo desenhado no céu, vemos uma pluma gigante de fumaça. Mas onde está o avião? Nunca vemos o avião. O avião é pequeno demais para ser visto. É assim que usamos os detectores. Eles não podem captar a partícula em si, mas podem captar o rastro deixado pela própria partícula subatômica. E, olhando para o rastro, nós podemos determinar que tipo de partícula era e a que velocidade está se movendo. O LHC gerará mais dados do que qualquer outro instrumento do planeta. Num único segundo, a quantidade de informação que vem das colisões dentro do LHC é maior do que a quantidade de informação em todas as bibliotecas em todos os países do mundo. Os dados podem deter o segredo da massa, a peça que falta no primeiro segundo do universo e o portal para a ciência do futuro. Para processar toda essa informação, o LHC usa a maior rede de supercomputadores do mundo. Mesmo assim, a busca pode levar anos para ser completada, mas vale a pena esperar. Voltaremos a seguir com Semana do Espaço no Nat Geo.